que o Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo derrame todas as suas infinitas bênçãos sobre cada um de vós. Há muitos séculos atrás, há quase 3.000 anos atrás, por volta do século IX antes de nosso Senhor Jesus Cristo, o reino judaico dividiu-se em dois. Dividiu-se no reino do norte, que era o reino de Israel, e no reino do sul, que era o reino de Judá. Isto só uma introdução muito breve e muito sintética para perceberdes como é praticamente inconcebível e altamente improvável que este diálogo entre Cristo e a mulher samaritana alguma vez pudesse ter acontecido no cosmos criado, neste planeta Terra. Mas aconteceu de facto. Bem, e voltando ao que eu estava a dizer, o norte começou, o norte que tinha a capital em Samaria, não em Samaria, mais vezes ouço por aí dizer, em Samaria, tinha a capital em Samaria, o reino do norte, e o reino do norte começou a adorar falsos deuses, misturando também com a adoração ao verdadeiro Deus, ao Deus Yahvé, ao Senhor de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas alguns de Samaria adoravam o verdadeiro Deus, depois misturavam com adoração a outros ídolos, outros só adoravam os ídolos, um adoravam o verdadeiro Deus e outros misturavam tudo. Então tínhamos três fações, três misturas graúdas que afastavam o povo judaico do norte da verdadeira adoração ao Deus triúnico. E tínhamos o reino do sul, chamado Reino de Judá, composto só por duas tribos, que tinha a sua capital e adorava a Deus na sua capital, que era Jerusalém. Bem, depois, de volta do século VII, VIII, 150 anos depois, mais ou menos 150 a 160, 170 anos depois, desta separação deste surgimento de dois reinos, de onde havia só um antes, que era só o povo judeu, o povo de Israel. Israel, o reino do norte, é invadido pelos poderes políticos e militares e bélicos da Assíria. Bem, e a maioria dos israelitas, dos samaritanos do norte, são levados para cativeiro. E como faziam todos os impérios e reis nessa altura, quando conquistavam o território, levavam cativos a maioria dos povos que tinham conquistado, colocavam-nos noutra região do império, bem longe dali onde eles haviam nascido, e transportavam para o lugar dos territórios conquistados, onde haviam removido essas gentes lá para onde iam levar os de aqui. Entendem? Isto é, quando se conquistava, por exemplo, conquistava a Alemanha, um império qualquer, não importa agora qual, e também esse mesmo império era dono, proprietário do território que é hoje Portugal. Iam pôr os alemães em Portugal e os portugueses na Alemanha. Porquê? Para que não houvesse a possibilidade de revoltas fáceis. Então, quando a Assíria leva o povo de Israel do Norte, 80 a 90% são escravos, feitos escravos e levados para outras partes do Império, vem nessas outras partes do Império uma quantidade de centenas de milhares de membros, homens e mulheres desses povos, para a Samaria. Ora, esses povos, o que é que adoravam? Falsos deuses, ídolos, não adoravam o povo de Israel. Se já estava mal na sua adoração ao Deus triúnico muito antes, como eu já disse, já não iam bem, pior ficaram. E afastaram-se completamente da adoração plena, absoluta, rigorosa. Iam adorando de vez em quando, mais ou menos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E o que acontece depois disto, mais irmãos e irmãs, é que eles passam a adorar a Deus, os samaritanos, os de Samaria, o Israel do norte, passam a adorar no Monte Gerizim, enquanto os judeus do estado do sul, aqueles que ficaram fiéis a Deus, aqueles que adoravam o verdadeiro Deus Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, esses adoravam a Deus em Jerusalém. Bem, isto que eu vos disse só para perceberes que não tinham completamente a mesma fé, os samaritanos, que os judeus, adoravam em duas cidades distintas, separadas, e os samaritanos só tinham no Antigo Testamento 5 livros, o Pentateuco, só. Os outros livros não consideravam como livros sagrados. Bem, e isto afastou o reino do norte, o reino do sul, e os samaritanos não comunicavam, não comungavam, não falavam. Eles, os judeus, odiavam-se figadalmente. Para vos dizer como estava
há pouco a chamar à colação que este diálogo com Cristo era altamente improvável que acontecesse, mas ele aconteceu. E porquê que era altamente improvável e praticamente inconcebível que pudesse ter lugar? Primeiro, porque era uma mulher. Os rabinos não falavam com a mulher. Segundo, era uma mulher, pior do que mulher, era uma mulher samaritana. Os samaritanos, pronto, já sabem, não contactavam, não falavam com os judeus, simplesmente. Os judeus odiavam os samaritanos e vice-versa. Mas os judeus ainda tinham mais, os judeus de Judá, os judeus do sul, os judeus de Jerusalém, tinham ainda mais ódio pelos samaritanos do que os samaritanos por eles, os judeus. Mas de qualquer forma, não era plausível, não era provável, não era passível de acontecer um diálogo destes. É um diálogo surrealista, e é tão surrealista este diálogo entre Cristo e a samaritana que os apóstolos começam a olhar para Cristo de soslaio. Mas o que é que o Senhor está a fazer? Falar com uma mulher e da Samaria. Eles não entenderam, não perceberam, mas como era o mestre, ficaram ali, mas com um espírito crítico. Bem, e esta mulher não é apenas mulher, ela não é apenas samaritana, ela é mulher, é samaritana e é altamente pecadora, como ouviram no Evangelho de hoje. E porque é profundamente pecadora, ela vai àquele poço tirar água, ao poço dos seus antepassados, por volta da hora nona, que equivaleria hoje ao nosso meio-dia. Ao meio-dia está o sol a pico, a pino, naquelas regiões ali da Palestina, entre o atual Israel e a Cisjordânia, é onde se situa esta ação na cidade de Sicar. A Samaria ficava ali, próximo da Galileia. E a mulher vai ao meio-dia tirar água ao poço, porquê? Porque, como eu disse, o sol está a pino e a maioria das pessoas está escondida, como os ratinhos, em casa por causa do sol estival ser fortíssimo e ninguém anda na rua. Então ela escolhe que ninguém está na rua para quê? Para não a acusarem, para não porem em público todos os pecados que ela tinha, em público já tinham posto, já todos sabiam que ela tinha 5 maridos, e que, como Cristo depois lhe diz, e que o último marido nem sequer era dela, tudo isto era público. Mas se a vissem outra vez no meio da rua, lá eu, com a boa vontade conhecida, que nós também conhecemos hoje, língua afiada, não é? Limpinha, e toca de, outra vez, pôr na praça pública os pecados que ela havia cometido. E é claro que os pecados incomodam toda a gente. E nós, que muitas vezes temos uma posição menos uma posição idêntica à dos santos e mais como aquela dos fariseus, criticamos com facilidade. Porque no momento em que gritamos bem alto do pedestal do nosso orgulho e vaidade, a crítica que lançamos sobre os nossos irmãos, enquanto a nossa voz graúda e farta se ouve, gritando, acusando os nossos irmãos, nós acreditamos que os outros se esquecem da nossa miséria e da nossa pobreza, porque estão todos lá concentrados, não é? Nos irmãos que eu aponto, para que todos se esqueçam da miséria que eu sou. E esta samaritana, queridos irmãos e irmãs, ela foi com medo, olhando à esquerda e à direita, com esperança, que no meio daquele sol a pino, ninguém se aproximasse dela. Bem, e para a admiração dela, aparece um homem, e este homem é Cristo Nosso Senhor. Não vou repetir o diálogo todo, todos vós já ouviste este diálogo. Bem, resumindo em dois pontos, a certa altura o Senhor, depois de lhe haver dito que a conhecia muito bem, para que ela soubesse quem era este homem, ao ponto de ela pensar que era um profeta, porque Cristo diz, é verdade, tu tens 5 maridos e nem este último tens é teu. Só para que ela percebesse que não estava a falar com um homem qualquer, com um judeu qualquer. E a samaritana também terá ficado um pouquinho desconfiada no início, quando vê Cristo, um homem a falar com ela, e um judeu a falar com uma samaritana. E quando descobre, como ela diz que é profeta, talvez um profeta, ou um rabino, certamente, ou talvez também um profeta, como ela diz, pior ficou. Mas ela começa, por não entender este diálogo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo começa a falar num patamar espiritual, elevado, e ela está ao nível meramente humano. Ela pensa inicialmente que Cristo está a falar da água normal, que ela tirava, que ela punha no balde para beber, como os seus antepassados, não é? E
tiravam água daquele poço para os animais e para os próprios. Ela pensava que o Senhor falava dessa água. A certa altura ela começa a perceber que Cristo não está a falar da água desta, a água viva. Ela pensou que a água viva era o quê? A água viva é aquela que corre, não é? Pelo riacho, não é? Saltando pedrinha sobre pedrinha, pequenina cachoeira sobre pequenina cachoeira, se o riacho for um ribeiro pequeno. Ela pensava que a água viva era isso, uma água corrente. Mas ainda, a água que ela conhecia. Quando ela entende que o Senhor não está a falar disso, porque a certa altura o Senhor depois vai dizer que não adorarão mais o Senhor, nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, não é? Mas adorar-se-á o Senhor nosso Deus em espírito e em verdade. Bem, entretanto, ela vai também dizer à cidade toda que provavelmente está ali alguém que é muito especial, talvez seja mesmo Deus, o Filho de Deus. E eles vêm todos. Bem, e esta senhora deixa uma coisa que é estranha no Evangelho de hoje, porque é mencionado no Evangelho, uma coisa tão pequenina, que ela deixa o cântaro para trás. Ouviram? Certamente ouvistes no Evangelho. Ela, quando corre, deixa Cristo ali junto do poço e corre à cidade para anunciar que Cristo está ali, para que todos venham ouvir Cristo e falar com Ele, é dito no Evangelho, por São João, o teólogo, que ela deixa o cântaro para trás. Mas o que é esta história do cântaro? Que importância é que tem nisto tudo? E a importância, queridos irmãos e irmãs, é grande. É porque quando ela deixa o cântaro para trás, ainda que depois o retome, porque ela não nasceu para os céus logo, quando ela vai chamar todas aquelas gentes que vêm ouvir Cristo e venham, não é? Ela ainda vai viver alguns anos, mais de 15 ou 20 anos ainda, talvez não 20, mas há outros 15 anos, e foi precisar outra vez daquele cântaro que ela deixou para trás para beber água, ainda para matar a sede biológica do seu corpo, ainda físico. Claro que ela foi precisar do cântaro, mas o cântaro fica para trás, e o evangelista São João diz-nos que ela abandonou o cântaro para percebermos que ela entendeu, ela abandonou, ela não tinha mais interesse na água deste mundo, ela queria de facto a água da vida eterna. Aquela água do Deus que é adorado, não aqui, não acolá, não além, mas em espírito e em verdade. Então, este Deus que é indicado por nosso Senhor Jesus Cristo, que será adorado em espírito e em verdade, amados irmãos e irmãs, temos de entender o que é que significa adorar Deus em espírito e em verdade. Muitas vezes nós ouvimos estas palavras e morremos. Temos 20 anos quando as ouvimos a primeira vez. Aos 40 já ouvimos as mesmas palavras durante 20 anos. E aos 89, se ainda estivermos vivos, já ouvimos estas palavras durante 59 anos, dos 20 até aos 80, quase. E isto é, Deus é adorado em espírito e em verdade, e não em nenhum destes lugares, aqui a vai além. E passamos 60 anos a ouvir o mesmo e nunca perguntamos o que é que significa isto. Porque é que Cristo diz que o Pai, que Deus, triúnico, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, devem ser adorados em espírito e em verdade? O que é que isso significa? Bem, é verdade, todos nós entendemos. Em espírito é quê? Adorado como fantasma, é isso? Eu digo isto, quer dizer, irmãos e irmãs, não estou a acusar nenhum de vós, mas estou a lembrar a cada um de vós e a todos os outros que não estão cá hoje, que é importante nós sabermos do que falamos, e é importante sabermos do que falam aqueles que conversam connosco. Adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar o Pai, na verdade, revelada pelo próprio Pai, sobre aquilo que o Pai e o Espírito Santo são enquanto Deus triúnico, e em espírito, isto é, na verdade que é iluminada pelo Espírito Santo. Não é um fantasma, não é um espírito qualquer, não é uma alminha fantasmagórica. É o Espírito Santo. Aquele Espírito Santo do qual Cristo diz na outra perícope do Evangelho, que depois da sua ascensão virá e descerá sobre todos os apóstolos e sobre a Mãe de Deus, para vos ensinar todas as coisas, diz o Senhor nosso Deus nessa outra parte do outro Evangelho que não é o de hoje. Então, adorar Deus em espírito e em verdade, é adorar Deus como Ele se nos revela, e essa verdade revelada depois, como é hermética, como é fechada, como muitas vezes temos dificuldade em entender, porque o nosso Senhor fala por parábolas, fala por alegorias, porque fala através de narrativas, de histórias, porque eram mais fáceis as pessoas de fixar. As pessoas não tinham
educação académica, a maioria delas, naquela época, a esmagadora maioria. Então, mas o ouvido era ágil, o ouvido funcionava bem. E estas imagens eram fixadas na memória daquela gente, daquele povo de Deus. Essa é a importância de nós sabermos o significado daquilo que nos transmitem. De onde adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar em Deus na verdade que Ele é, na verdade que Ele vive, na verdade que Ele revela, naquilo que Ele nos chama a sermos também habitantes e cidadãos celestiais na verdade que Ele proclama e iluminados pelo Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, por isso vos digo tantas vezes que, quando vimos à igreja, é bom ter um templo, ter a igreja assim de pedra e cal. Mas se não tivéssemos, ou se não tivermos, basta-nos o restolho aí fora, ou as ervas secas no final do verão, ou aquelas que nascem nos lameiros no princípio da primavera. Colocamos uma tenda por baixo de uma mesa com a dimensão em cima e celebramos a Sagrada Liturgia, porque a igreja está reunida. Entende? Se necessário fosse. Bem, se pudermos ter uma casa cuidada, onde Deus está presente, que é a igreja, assim de pedra e cal, aquilo que chamamos de templo, melhor ainda. Todos nós não morremos. Se nós, famílias, mãe, pai e filhos, se não tiverem casa, tiverem uma tenda, se for no verão, primavera e outono, no inverno é mais complicado, por causa do frio e do gelo. Mas podem habitar durante estas 3 estações, primavera, verão e outono, aí fora, debaixo de uma tenda, ninguém morre, e a família está lá, aquilo é a família, está debaixo da tenda. Bem, a mesma família pode estar dentro de um apartamento, mas não é o apartamento que é a família. É a família que dá a vida àquela coisa inerte e morta. É aquele pai, aquela mãe, aqueles filhos. Dentro da tenda, dentro do apartamento, ou sem tenda e sem apartamento, há a família, estando vivos, aqueles pai e mãe e os filhos, a família, ela tem rosto, ela é viva, ela está lá, ela existe. É a mesma coisa, assim é com a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, e assim é com o Senhor nosso Deus, queridos irmãos e irmãs. Mas se pudermos embelezar o lugar do encontro entre aqueles que se amam, por que não fazê-lo? Devê-lo fazer. Quais são os amados neste mundo que não vestem as melhores vestes quando se encontram? Quais são os amores deste mundo? E não falo do mundo celestial. Falo deste mundo em que as coisas são mais grossas, em que as coisas são mais rudes, mas mesmo na realeza, na aspereza das coisas pouco limadas e sublimes que este mundo às vezes tem para nos oferecer, nós ainda encontramos pessoas que se estimam, que se amam e que cuidam da terra onde põem os seus pés, da cadeira onde se sentam, da mesa para a qual convidam os amigos para cearem ou almoçarem, embelezando esses espaços. Porquê? Não é pelo espaço em si, é porque naquele espaço vão receber aqueles que são amados por eles próprios. Então nós podemos ter igrejas e templos e embelezando-os com o melhor que temos, claro que sim. Porquê? Porque é onde nos reunimos nós com Cristo, que é a cabeça daquilo que nós somos, que é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo e a sua cabeça são a Igreja do nosso Senhor, é Jesus Cristo. Esta água viva, voltando um bocadinho ao Evangelho de hoje, da qual o Senhor fala, esta água viva é a Igreja. Esta água viva, corrente, é a Igreja. E na Igreja habita quem? O Espírito Santo. Se a Igreja fosse as ondas do mar, o Espírito Santo seria ao contrário. Se a Igreja fosse o oceano, fosse o mar, o Espírito Santo seria as ondas que põem o oceano em movimento. Entendem? O Espírito Santo é aquele que dá vida, é aquele que anima, que incute movimento em todos nós. Movimento para o Senhor nosso Deus. Movimento para a nossa relação pessoal com Deus. Mas não esqueçam que apesar, e aqui termino, da nossa relação pessoal, ser obrigatoriamente pessoal, porque Deus não é uma energia abstrata, Ele é o Pai, é uma pessoa, é o Filho, é a segunda pessoa, é o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então Ele é pessoal, a relação com Deus é uma relação pessoal com a pessoa que nós somos. Entendem? Então a relação sendo pessoal, não esqueçais que ninguém se salva neste relacionamento necessário e pessoal com Cristo, sem que essa relação seja pessoal entre mim e cada um dos meus irmãos, antes
Ninguém se salva de uma forma egocêntrica, eu e Deus, Deus e eu. É muito bonito que assim fosse, porque assim não precisávamos de sentir nas nossas narinas o mau cheiro de tantos irmãos nossos, que às vezes nós criticamos porque não tomam bem, tantas vezes como nós, e nós ficamos logo arrepiados com os pelos, não é, das orelhas no ar, porque cheira mal. Não é? E não temos a caridade, se calhar, de perguntar porque é que ele não toma bem. Se calhar não tem emprego, se calhar não tem dinheiro para comprar sabão azul, não tem dinheiro para comprar shampoo, se calhar não tem água, ou não apagou, ou não tem como. Criticamos com facilidade. E era tão bom, que com facilidade não criticássemos, em vez de perdermos tempo a fazê-lo, fôssemos como Cristo de hoje, junto da Samaritana, fôssemos daqueles que promovem um diálogo pouco provável de acontecer. Mas este entre Cristo e a mulher samaritana aconteceu. Entre nós também o diálogo que eu chamo pouco provável, que tem poucas hipóteses de acontecer, é nós não criticarmos e chamarmos pelo nosso amor aqueles sobre os quais queríamos lançar balas se fôssemos pistola. É isto que eu chamo de um diálogo improvável. Nós não temos tantas vezes, queridos irmãos e irmãs, aquele amor que deveria brotar do chão como a erva fresca nas primeiras manhãs da primavera. Nós deveríamos ser assim, é assim que Deus pede que nós sejamos. Para quê? Para que nós redescobramos quem nós somos. Nós somos pessoas perdidas na satisfação que procuramos num mundo que não nos satisfaz em nada. Vede, este poço de hoje do Evangelho era aquele poço onde beberam os antepassados da Samaritana e os antepassados do povo de Israel. Era o poço todo ao longo dos séculos, os animais também beberam. Bem, aquele poço matava a sede humana, a sede física. Mas nós continuamos a ter essa sede espiritual. O que é a sede espiritual? A sede de encontrar o movimento de Deus, de vida, o movimento da vida de Deus. O movimento da vida de Deus é espiritual. Porquê? Porque esse movimento, quem o tem, quem o transmite, quem o traz da Trindade para a criação criada onde nós vivemos, é o Espírito Santo. Por isso se chama espiritual. Não é porque seja um Espírito desencarnado, é porque é o Espírito Santo que nos põe em vida. E o que é que nós fazemos ao longo da nossa vida? Porque a nossa alma tem esse anseio, esse desejo de encontrar Deus, de encontrar a casa do Pai. Nós também saltamos de poço em poço ao longo da vida. Às vezes a religião é religião, tentando matar a sede aqui, matar a sede acolá, matar a sede além. E não encontramos absolutamente nada. Só a vontade de abandonar o sítio onde chegamos para partir para o próximo. É em busca de algo que possa colmatar, preencher em satisfação, que graça e lavra em nós, na nossa alma, no nosso corpo, como um cancro cheio de metástases. Nós procuramos. Alguns já não procuram religião, alguns procuram consumir muito, gastar muito, enriquecer muito, ter muitas coisas. Porque é muito mais fácil, queridos irmãos e irmãs, comprar e gastar 50 euros ou 40 euros num livro de autoajuda de um qualquer guru financeiro. É muito mais fácil isso do que irmos à igreja. Olhar, as centenas que estamos aqui hoje, olhar. Não deveria ser assim. Nós gastamos nesses livros de autoajuda que só ajudam quem escreveu e publicou o livro. Nós só saímos mais confusos. O que é que acontece? Morremos. Depois, morremos quando? Morremos depois de já sermos velhinhos ou de uma doença nos ter ceifado a nossa vida e a nossa existência. E morremos tantas vezes mais insatisfeitos do que no dia em que tomamos consciência da nossa própria existência, queridos irmãos e irmãs, porque a vida não nos satisfaz. Agora, será que é tão mau assim estar vivo? Não devemos ter alegrias na vida? Não é bom ter uma bela casa, um bom carro, ter roupas para os nossos filhos, podermos dar prendas aos nossos pais, aos nossos avós, podermos, enfim, convidar os nossos amigos e amigas e colegas de trabalho para, de vez em quando, um lanche ou uma conversa amena entre nós? Claro que tudo isso é belo. Não é bom ter férias? Sim, no período em que é para as termos. Se tudo isto que é bom na Terra não for prioritário, não estiver antes do nosso encontro com Cristo, se estiver logo a seguir, o mal em tudo isto que eu vos disse, que é bom, que não é mau em si mesmo, é mau somente porque nós incutimos prioridade à natureza das coisas que não têm essa prioridade.
diante de Deus. E porque é que nada tem prioridade diante de Deus? Porque o único que é pré, entre aspas, existente a todas as coisas é o Senhor que as criou. O único que não existe, que é, desde toda a eternidade, é Deus, o nosso Deus Criador. Ele não é o primeiro. Quando se eu disser que Deus é o primeiro, quer dizer que, enfim, o Senhor ainda está no reino das coisas tidas e havidas, no mundo das coisas existenciais e criadas. O Senhor é antes de todos os primeiros. O Senhor nunca houve um tempo em que Deus não fosse Deus. Então, este Senhor está presente desde antes de todos os séculos, de todas as eras e de todas as épocas e de todas as nações existirem. E de antes de existir e serem sido criados os anjos, o Senhor já era Deus. E antes dos planetas e do cosmos e tudo isto que nós conhecemos, matéria negra, energia negra, cometas, quasares, anãs brancas e anãs vermelhas e todos estes corpos celestes e os outros dos quais não falamos aqui, antes de tudo isto o Senhor era Deus. E é porque é Deus, o Senhor criou tudo. E porque é Deus que criou tudo por amor. E o primeiro movimento, o primeiro ato de amor não é de nós para Deus, é de Deus para connosco. Mas este ato de amor de Deus para connosco exige de nós uma resposta, um sim ou um não descarado. Porque Ele deu-nos liberdade para o fazermos. E esta liberdade, infelizmente para nós, dá-nos a possibilidade de rejeitarmos Deus. Mas ao menos queremos uma resposta. Não quero estar contigo, sai da minha vida. Não te quero perto de mim. Digamos isto, assumamos. Há uma história muito bonita, para terminar, digo sempre para terminar mesmo, contada pelo metropolita António Bloom. Ele morreu em 2003, nasceu para os céus, este metropolita do Patriarcado de Moscou, que governava a Inglaterra e a Irlanda, se não estou enganado, morreu com 89 anos. E um dia, ele, nas palestras que dava, e contava algumas histórias da sua infância aos fiéis, em Londres, em Inglaterra, onde ele, naquelas paróquias para onde o convidava para ele falar. E a certa altura ele conta que, do alto dos seus 9 anos, ele teve uma zanga terrível para ele, com 9 anos, era uma zanga terrível, com um tal amigo chamado Cirilo, um amigo dele. E ele disse assim, que nunca mais, durante toda a vida, falaria com ele. Tinha 9 anos, e o outro amigo devia ter 9 anos. Acabaram os amigos. Bem, e ele vai ter com o padre Anastásios, que era o confessor dele, aquela criança de 9 anos, e diz, olha, eu zanguei-me com o Cirilo, pai, e não lhe vou perdoar. E porque isto contou a história toda. Bem, e o padre, como era um padre experimentado, faz um sorriso, e diz o padre Anastásios para o metropolita António Bloom, que não era o metropolita António Bloom, na altura, era só um menino de 9 anos. Eu não tenho problema nenhum, diz o padre. Ai, tu não vais perdoar ao Cirilo. Está bem? Por mim está tudo bem. Bem, e a certa altura, esta criança de 9 anos diz, bem, mas depois eu vou conversar, vou pedir perdão, quero que Deus me perdoe. E o padre diz, olha, aqui temos que conversar os dois rápido. Tu não vais dizer isso a Nosso Senhor. Tu vais dizer, Nosso Senhor, não quero que me perdoes, porque eu também não perdoei ao Cirilo. E diz o metropolita Bloom, menino, na série, eu não posso fazer isso, pai. O padre, então eu quero que Deus me perdoe. Pois, mas tu não queres perdoar ao Cirilo. Vai-te embora. E assim foi. E ele ficou perturbado, aquela criança ficou perturbada. Passado uns dias, volta junto do padre. E bem, e está na mesma, não é? E não mudou nada. E o padre diz, também não mudou nada. Vai-te lá embora, filho. E passado cerca de 3 ou 4 meses, a criança volta. Não é? E falar com o padre Anastásios. E o padre Anastásios vendo que, de facto, aquilo era algo que magoava, que perturbava aquela criança de 9 anos. Não é normal uma criança com 9 anos ter esta necessidade de falar com o padre. Ele queria a absolvição dos pecados dele, só não queria perdoar ao outro. Bem, e quando chega a 3ª ou 4ª vez que ele volta para junto do padre Anastásios, o padre Anastásios diz assim, olha, eu vou-te propor uma coisa. Consegues tu, meu menino, mas António, consegues tu, António, perdoar ao Cirilo na extensão do que Deus te perdoar a ti? E ele diz, isso eu consigo fazer. O que é que isto quer dizer? Consegues perdoar tanto o Cirilo quanto o tanto que Deus te perdoar a ti? Então, se Deus te perdoar 10%, tu também consegues perdoar 10% ao Cirilo? Era isto que o confessor dele queria dizer. Ele disse, não, isso eu consigo fazer. O pequenino nova, isso eu consigo fazer. Bem, ele dizia, para nos dar a certeza de como não era um homem virtuoso, este metropolita, António Bloom, de 89 anos,
já com um cancro que ceifou a vida, mas tinha 90 anos, não tinha 20, não é? Mas foi um cancro que o matou. E ele dizia, então se ver como eu não sou um exemplo de virtudes. Demorei 1 ano para perdoar, com 9 anos, para perdoar o meu amigo Quirilo. 1 ano! Mas andava a envelhecer aquela criança, andava triste por não conseguir perdoar ao Quirilo, porque ele queria que Deus o perdoasse. Quando a ver a sabedoria deste padre, sorrindo, nem gritou com a criança, nem se enfureceu, não está tudo bem. Só dizer, Senhor, não perdoes, porque eu também não perdoo aquilo. Bem, nós, queridos irmãos e irmãs, temos estas pequenas histórias de berço, do berço, quando a nossa alma é bebê e é alimentada ainda ao biberon do seio da igreja, como sua mãe. Quando nós crescemos, depois andamos mais nas coisas de autoajuda, como eu disse há pouco, nesses gurus que andam por aí, do que na igreja, porque esses livros de autoajuda não exigem nada, é só mesmo o dinheiro para deixar lá o dinheiro e trazer o livro para as nossas casas. É a igreja, não. A igreja exige, no sentido de chamar-nos, a cada um de nós, à própria existência do que nós devemos ser, existindo na vida de Deus. Para que nós descobramos quem nós somos. Nós não sabemos, queridos irmãos e irmãs, acreditar o potencial que temos, não conhecemos as qualidades nem as virtudes que estão escondidas em nós. Nós não sabemos até que ponto o nosso coração é grande para amar para lá da crítica, ou mesmo sem lançarmos crítica nenhuma sobre os nossos irmãos. Falo da crítica porque a crítica mata, entorpece a nossa alma, ao ponto de ficar opacizada e não entrar mais a luz de Deus em nós, e vaguearmos pelo mundo como cegos, num dia de sol a pino. Mas não importa que o sol esteja lá, cego não vê o sol do meio-dia. O que eu vos quero dizer, queridos irmãos e irmãs, é que esta água viva do Evangelho de hoje seja a nossa água. Bebamos esta, enquanto Deus não nos chamar para o seu reino. Esta também, esta, do poço, da torneira, da garrafa comprada, também precisamos dela biologicamente. Mas não esqueçamos que a que importa mesmo é a outra água, esta, que é a própria vida de Deus, posta em nós para abraçarmos como a nossa vida. Que o Senhor os proteja, cuide, ame, amamente e alimente ao seu amor pacífico. O amor de Cristo não é pacífico no sentido de pacifismo, é pacífico no sentido de amor que traz paz e nos chama à sua paz. A paz de Cristo não é a paz dos pacifistas. A paz de Cristo é aquela relativamente à qual o Senhor diz: se me perseguiram a mim, ir-vos-ão perseguir a vós. Ou não está isto no Evangelho? Então, não pensemos que a paz de Cristo é dormirmos na enxerga, de papo para o ar, apanhando o sol às 3 da tarde. Não, é levar com a espada no pescoço e com maledicência, como eu disse há pouco. Mas é a paz de Cristo. É a paz onde o Senhor não nos deixa sós. Como Ele diz noutra parte do Evangelho: eu quero que todos vós estejais onde eu estou. Quando Ele diz para preparar um lugar para os apóstolos, onde Cristo está é onde Ele quer que nós estejamos. Se estivermos com Cristo, nada do que este mundo tenha de mal para nos oferecer nos perturbará. Podemos chorar uma lágrima ou 2 ou 1000, podemos ficar tristes momentaneamente, mas esta tristeza não é motivo para nos zangarmos com os nossos irmãos. É motivo para chorarmos por compaixão, porque a dor deles será a nossa dor, porque nós vamos sentir a dor daqueles que nos odeiam. Quem odeia vive o mal, amados irmãos e irmãs. Mais tarde ou mais cedo não suportará a sua própria vida, porque o espaço do ódio está a ser ocupado, deveria ser ocupado, perdão, pelo amor, onde não há. Então este é o exemplo da paz de Cristo. No coração do nosso Senhor Jesus Cristo só há amor e lágrimas por aqueles que não amam, mas sempre querendo que todos amem, querendo que todos sejam salvos. Ainda sabem que a maioria talvez não sejamos, porque nós não queremos ser o que Ele é. Nós preferimos ser o que nós entendemos que devemos nesta vida, enfim, levar avante com projetos pessoais nossos. Não é que os nossos projetos pessoais não sejam importantes, se pedirmos que a graça de Deus venha para nos ajudar naquilo que nós vejamos mal visto nos projetos que fazemos. Tantas vezes pensamos que tudo está perfeito e não está, e só vemos as falhas anos depois, quando já é tarde
quando pusemos as nossas famílias em perigo, às vezes, enfim, a nossa própria vida em perigo. E mais grave do que uma coisa e outra, que eu disse antes, pomos em perigo o nosso encontro, a nossa comunhão com Deus. Porque não conseguimos encontrar-nos nem comungar com nenhum dos nossos irmãos. Não sejamos dessa raça. Sejamos da raça dos filhos de Deus. E os filhos de Deus são todos cristológicos, porque o seu Filho é Cristo, Filho do Pai. Nós somos filhos do Pai, este Pai que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e Cristo é nosso irmão. Então nós somos da ninhada daquele que é nosso irmão e é Deus que é Cristo. Então temos de ser outros, se fôssemos pintainhos, todos nós seríamos outros Cristos. Pintainhos Cristo. Todos. Da raça do nosso irmão, que é Deus. E homem pleno.